Bom dia a todos. Meu nome é Arthur, eu sou aluno da Escola de Química e vou apresentar meu trabalho, cujo título é Análise Termodinâmica e Estrutural de Solventes eutéticos profundos baseados em fosfônio por dinâmica molecular. Meus orientadores são o professor Charles, do DEC, e a Jéssica, que é aluna do laboratório também. Então, para introduzir, o que são solventes eutéticos profundos, Por que é importante estudar eles? Eles são uma nova classe de solvente que tem características muito similares aos líquidos iônicos, que já são muito estudados na literatura para serem utilizados em processos de separação, como solventes industriais. Eles são compostos por receptores de ligação de hidrogênio e doadores de ligação de hidrogênio. São misturas binárias e que a principal característica é que a mistura no ponto eutético tem um ponto de fusão muito menor do que o dos componentes quando puros. E justamente como o nome dos componentes diz, essa redução na temperatura de fusão, essa não idealidade é causada pelo aparecimento de ligações de hidrogênio de diferentes tipos. Então é interessante a gente estudar esses sistemas sob a luz de alguma técnica que consegue medir esse tipo de ligação. Então, só para ilustrar aqui alguns sistemas de solventes eutéticos profundos, tem esse primeiro aqui, que é o sistema de cloreto de colina e ureia, que é o mais famoso, que é o que tem mais estudos, então muito provavelmente, se você pesquisar na literatura, você vai encontrar informações sobre ele. E se você for ver, realmente, a temperatura de fusão do cloreto de colina é 303, da ureia 134, e aí da mistura na proporção 1:2, molar, é 12. Então, realmente é uma redução muito acentuada. E também esses três sistemas aqui, que são os sistemas de brometo de metiltrifenilfosfônio, que são sistemas de fosfônio quaternário, de sal, com diferentes doadores, etileno glicol, glicerol e trifluorocetamida, que são justamente o foco desse trabalho. Então, para a gente poder estudar esse tipo de ligação de hidrogênio, como é que as moléculas se distribuem, quais são as interações predominantes no comportamento, a gente usa a dinâmica molecular, que é uma técnica de solução numérica das equações de movimento para sistemas atomísticos. A gente usa o formalismo da mecânica clássica, a gente aproxima que efeitos quânticos não são importantes, e a gente usa termodinâmica e estatística para poder predizer propriedades termodinâmicas, macroscópicas, a partir de microscópicas. E aí a gente usa um potencial de interação, que é como a gente descreve a interação entre as moléculas. Então você tem termos intramoleculares e termos intermoleculares. Os intramoleculares são esses aqui representados na figura de estiramento de ligação, a deformação angular, as torções de Diedro. E os termos intermoleculares são geralmente o termo eletrostático e o termo de dispersão, que na verdade é descrito pelo potencial 12,6 de Lennard-Jones, que está aqui representado na figura. Então, qual é o objetivo desse trabalho? É verificar se a gente consegue simular esses sistemas de solventes eutéticos profundos por dinâmica molecular, especificamente usando o campo de força GAF, ver quais são as interações presentes nesse sistema, em especial as ligações de hidrogênio, quais são as predominantes, tem maior tempo de vida, esse tipo de coisa, e ver como que acontece a dinâmica de formação e quebra dessas ligações quando você parte dos componentes puros para a mistura eutética. E isso a gente faz através de análise de ligações de hidrogênio e função de distribuição radial. Então, metodologia. Os sistemas estudados são esses três sistemas aqui: brometo de metiltrifenilfosfônico, etileno glicol, glicerol e trifluorocetamida, nas proporções 1:4, 1:1,75 e 1:8. Esse sistema já tem alguns estudos na literatura de aplicações em produção de biodiesel e processos de separação, como captura de CO2, por exemplo, mas não existem muitos dados de propriedades físico-químicas dele, nem análises estruturais das interações predominantes, embora existam alguns dados experimentais, como, por exemplo, a temperatura de fusão, a composição do ponto eutético, que foi disponibilizado por Karim, e foi aí que a gente usou aqui nesse trabalho. Então, essas são as moléculas dos sistemas, A gente tem o metiltrifenilfosfônio, que é o receptor de ligação de hidrogênio, então ele está presente em todos os sistemas, é um íon fosfônio quaternário. O etileno glicol, que é um diol, o glicerol, que é muito similar, mas na verdade ele tem 3 hidroxilas, e a trifluorocetamida, que apresenta um grupo amida, capaz de fazer ligações de hidrogênio, e também átomos de flúor bem eletronegativos. Todas as simulações foram feitas usando o LAMMPS, que é um software bem consolidado no cenário de dinâmica molecular. O campo de força GAF, que é um campo de força generalista que se propõe em fazer parâmetros que sejam capazes de ser aplicados para o maior número de moléculas orgânicas possíveis, Então não é um campo de força específico para cada sistema. Sempre que necessário, as simulações foram conduzidas a 298 Kelvin e 1 bar, pressão e temperatura constante, com um passo de integração de 1 femtosegundo, que é bem pequeno, mas a gente precisa desse passo para poder pegar as dinâmicas mais rápidas do sistema, como as ligações envolvendo hidrogênios, por exemplo. Sempre que eu preciso manter a temperatura e a pressão constante, a gente usa termostatos e barostatos, e aí foi usado o formalismo de Neuser-Hoover. Para as interações de dispersão, a gente tem um cutoff, um raio de corte de 15 angstroms, porque chega a uma distância que essas interações não têm contribuições significativas para a energia.
e também o método PPPM de discretização no espaço para as interações eletrostáticas, né, que são de longo alcance. A gente fez primeiro uma minimização da energia total do sistema usando o algoritmo de gradientes conjugados e 10 nanosegundos de equilibração no ensemble NPT, justamente para a gente poder pegar a densidade correta desses sistemas. E aí a gente fez análise de ligações de hidrogênio, então nada mais é do que você pegar 3 átomos, né, um doador, um hidrogênio e um receptor, e ver se eles atendem um critério de distância e de ângulo limite, que são esses valores aqui, de 3,5 angstroms e 35 graus de abertura no ângulo. Né? E aí a gente pode usar esses parâmetros também para calcular um tempo de vida da ligação através de uma função de autocorrelação, que usa esse parâmetro HIJ aqui, que é 1. Se esses 3 átomos eles atendem aos critérios, e é 0 se eles não atendem. E aí, usando a integral dessa função, com o valor no tempo estacionário, a gente consegue calcular o tempo de vida das ligações. E aí, para ver a estrutura da fase líquida desses sistemas, né, como as moléculas se organizam, a gente fez análise de distribuição radial. Nada mais é do que você colocar uma partícula como centro do seu sistema e ir analisando cascas esféricas cada vez mais longe dessa partícula, ver qual é a densidade de outras partículas ao redor dela. Né? E aí você vai normalizar essas densidades em relação à densidade se o sistema fosse uniforme. A gente usa uma discretização de 0,1 angstrom e as posições para esse cálculo foram obtidas a cada 100 passos de tempo. Então, resultados. A gente vê aqui os valores de densidade, né? A gente usa geralmente a densidade como uma forma de validar o campo de força que a gente está usando, de dizer que esse campo de força descreve bem os sistemas que a gente está usando. E, na verdade, a gente vê aqui que os desvios, né, quando a gente compara os valores experimentais com os valores simulados, são bem baixos, menores de 5%. Então, a gente acha esse resultado bem promissor porque a gente usa um campo de força generalista, né? E esses sistemas são altamente não ideais. Uma coisa legal de reparar também é que os sistemas de etileno glicol, vermelhinho, e de glicerol, azulzinho, eles subestimam, né? A simulação subestima o dado experimental. Já para a trifluorocetamida, não. Os dados experimentais são superestimados. E essa é uma tendência que a gente vai ver ao longo do trabalho, que a trifluorocetamida geralmente tem um comportamento diferente dos demais sistemas. Então a gente fez análise de ligações de hidrogênio, né, calculou a quantidade total de ligações de hidrogênio atendendo aqueles critérios, e aí para comparação entre os sistemas a gente precisa de uma normalização, porque esses sistemas têm tamanhos, número de moléculas diferentes. Né? Primeiro a gente fez uma normalização de média por molécula, que é essa que está representada na tabela aqui. Só que isso não é justo, por quê? Por exemplo, o fosfônio ele não tem átomos eletronegativos capazes de doar ligações de hidrogênio, então ele não está envolvido em todas as ligações de hidrogênio e ele está envolvido com poucas, na verdade. Né? Então o que acontece é que quanto mais fosfônio você tiver, menor vai ser a média de ligações de hidrogênio por molécula, porque eles quase não contribuem. Então a outra métrica que a gente preferiu adotar é dividir pelo número de moléculas doadoras, que são o glicerol, o etileno glicol e a trifluorocetamida. Isso porque a gente consegue... todas as moléculas doadoras elas estão presentes em ligações de hidrogênio, né? Porque só elas, se você for ver nos sistemas, têm átomos eletronegativos capazes de doar hidrogênio. Então, como elas estão presentes em todas as ligações, normalizar pelo número delas é uma maneira efetiva de medir o número de ligações. E aí a gente vê aqui que o sistema de glicerol tem a maior média de ligações de hidrogênio por molécula doadora, seguida do etileno glicol e da trifluorocetamida. Isso faz sentido se a gente for ver a estrutura desses sistemas. O glicerol ele tem 3 pontos de ligação de hidrogênio, e a molécula é bem flexível, né? Uma cadeia linear de alcanos. Então você consegue acomodar bem essas ligações. O etileno glicol é a mesma coisa, só que você só tem 2 sítios no lugar, então você tem uma ligeira diminuição do número de ligações por molécula. Já a trifluorocetamida ela enfrenta alguns problemas. O primeiro é que os 2 hidrogênios capazes de serem doados estão ligados ao mesmo nitrogênio, e isso é um problema porque você pode causar efeitos histéricos, né? Principalmente se você for parar para pensar que o sistema de trifluorocetamida está na proporção 1:8. Então você tem muita trifluorocetamida e pouco brometo, por exemplo. O brometo ele é muito fácil de formar ligações de hidrogênio porque ele é uma esfera, né, representada no modelo. Então não tem efeitos histéricos. Só que a trifluorocetamida interage muito com ela mesma, justamente por causa dessa quantidade. Então você arranjar 3 moléculas de trifluorocetamida para que elas interajam de maneira efetiva, né, dentro daqueles critérios, é mais complicado. Isso faz com que a média por molécula doadora diminua bastante. E aqui a gente tem uma tabela que representa o número de ligações de hidrogênio classificado, né, na natureza das ligações. E aí a gente vê que nos sistemas de etileno glicol e glicerol, a interação predominante é entre o ânion e o doador, né, o glicerol e o etileno glicol com o brometo.
Isso é muito importante de observar, porque a gente vê que essa interação é a predominante no sistema, então é com ela que a gente tem que se preocupar quando a gente for fazer uma modelagem, um modelo termodinâmico para esses sistemas. E aí a gente vê também que elas são, além de mais numerosas, elas também têm um maior tempo de vida. Então essas ligações demoram bem mais a se romper que as outras, né? A gente vê que as ligações doador-doador, por exemplo, elas têm uma redução considerável quando você passa da substância pura para o solvente eutético profundo, justamente porque elas dão lugar para as interações doador-ânion. E aí também tem uma redução de tempo de vida associada. Outra coisa que eu queria chamar a atenção também é para sistemas de trifluorocetamida, que a gente vê que nesse caso é um pouco diferente. As interações doador-ânion, elas são bem mais reduzidas se você for comparar com as interações doador-doador, que são mais numerosas. Mas isso por uma questão puramente combinatória, né, de número de moléculas no sistema. Se você for ver, a gente tem 100 brometos no sistema, e desses 100, 85 participam de ligações, então eles estão praticamente totalmente saturados, né? Mas como a gente tem 800 trifluorocetamidas, aí realmente não tem como você preencher todas as ligações com brometo. Aí o número de ligações trifluorocetamida com ela mesma realmente é bem maior. Embora, se a gente for reparar, o tempo de vida das interações com o brometo é maior. Isso pode sugerir que essa interação de fato é mais forte, mas que ela não existe justamente, não é predominante justamente por causa do número. Então, aqui, esses gráficos aqui, eles ilustram justamente aquela tabela, né? Então a gente pode ver a redução das ligações doador-doador em favor do aumento de uma ligação doador-ânion. E a gente pode ver também que a quantidade de ligações doador-cátion, né, que é o ion-fosfônio, é bem pequena, justamente porque o cátion ele é muito grande, ele tem poucos átomos eletronegativos, ele não tende a formar ligações de hidrogênio. Então, esses gráficos aqui representam bem o que a tabela anterior mostrou, essa dinâmica das interações de hidrogênio. E essas aqui são as funções de autocorrelação, né, que eu usei para calcular os tempos de vida, e é só para mostrar que esses gráficos em azuis aqui eles têm um decaimento muito mais vagar do que os outros gráficos, né, o que realmente indica que as ligações do doador-ânion têm um tempo de vida bem mais baixo, se você for comparar com os demais. Quer dizer, o doador-ânion tem um tempo de vida bem mais alto se você comparar com as outras, né? O decaimento é mais lento. E aí, nas funções de distribuição radial, a gente consegue ver a distribuição das moléculas no sistema, né? E aí, esses primeiros dois gráficos são as distribuições dos oxigênios das hidroxilas, né, do etileno glicol e do glicerol, interagindo com outras moléculas de etileno glicol e de glicerol. Então, a gente consegue ver ligações de hidrogênio doador-doador através desses gráficos. E o que eu quero chamar a atenção é justamente a redução desse pico inicial aqui, oxigênio e hidrogênio, que tem uma redução significativa na densidade do pico. Isso quer dizer que o etileno glicol vê menos moléculas de etileno glicol no solvente eutético em relação ao componente puro. E isso justamente justifica aquela diminuição das interações doador-doador que a gente observou nas ligações de hidrogênio. Já esse segundo gráfico, ele mostra a interação do brometo com as moléculas de fosfônio, né, que ela é característica do sal orgânico quando ele está puro. Então a gente vê aqui que essa interação ela também diminui bastante. Então a gente vê que as interações predominantes nos componentes puros elas têm uma redução significativa quando você passa para o solvente eutético profundo, justamente para dar lugar para as interações cruzadas, que são esses gráficos aqui, que representam a interação do brometo com o etileno glicol e com o glicerol, que tem o maior pico, né, a maior densidade. A gente vê aqui 18 e 15 justamente porque elas são as mais numerosas. Outra coisa legal de chamar a atenção é que a interação predominante antes da formação do solvente era doador-doador, que tem uma distância característica de mais ou menos 1,8 angstroms. Já depois é a doador-ânion, que tem uma distância de mais ou menos 2,4. Então, a distância característica, né, da interação predominante do sistema, ela aumenta. E isso faz com que o sistema como um todo se expanda. E isso é algo que a gente verifica nas simulações. O volume do sistema como um todo é maior do que se você somar os volumes de cada fase pura. Então aqui a gente tem os gráficos da trifluorocetamida, né, que para o brometo e para as interações cruzadas são muito similares, só que aqui para as interações entre trifluorocetamidas eu quero chamar a atenção para esse pico aqui, que é o pico de duas trifluorocetamidas interagindo, né, das ligações de hidrogênio, e a gente pode ver que mais ou menos o pico está aqui um pouquinho acima de 3,5 angstroms, e é por isso que a gente vê um número médio de ligações tão baixo nesse sistema, porque você ultrapassa o limite máximo de distância que foi estabelecido no critério. E aí isso faz com que justamente você tenha menos ligações de hidrogênio porque ultrapassou o critério. Então é uma questão também de distância característica das interações desses sistemas, né, se elas formam ligações de hidrogênio ou não. Para concluir então,
O GAF ele se mostrou adequado para descrever solventes eutéticos profundos, principalmente porque a gente conseguiu bons valores de simulação e de densidade, que batem com dados experimentais. A gente observou também uma rede complexa de ligações de hidrogênio, principalmente no que diz respeito a ligações ânion-doador e doador-doador, e que as mudanças nas interações entre os componentes puros e as misturas eutéticas são bem consideráveis. Você tem uma redução considerável da interação doador-doador em favor de interações doador-ânion, que são mais duradouras, por exemplo. E isso pode ser a origem da não idealidade desses sistemas. É isso. Obrigado a todos. Quero agradecer ao CNPq, aos meus orientadores que forneceram toda a ajuda possível para realizar esse estudo. Obrigado.